Olá, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de MotoGP. Para quem nos estiver a ouvir na versão áudio já terão percebido que eu não sou a Rita. Ela hoje não está connosco por motivos profissionais, mas se tudo correr bem já se junta a nós no próximo episódio. Hoje estou eu a moderar, sou o Bernardo Figueiredo, tenho comigo o Miguel Diodato e o André Santos, com quem já vou conversar. Antes de mais, deixar os agradecimentos e os lembretes habituais, agradecer às patronas e aos patronos do Vamos Falar de Fundo pelo apoio que dão ao podcast. Se ainda não são patronos e quiserem contribuir, podem visitar patreon.com/vff1, escolher uma das categorias de apoio. Se não puderem contribuir financeiramente, mas quiserem apoiar na mesma, sigam-nos nas redes sociais, partilhem o podcast com amigos, façam crescer esta comunidade. Se quiserem falar com os elementos da comunidade, podem também juntar-se aos nossos grupos de WhatsApp, nós temos muitos, seja de desporto motorizado, outros de desporto que não é motorizado e outros que nem sequer são de desporto, portanto há grupos para todos os gostos. Como já disse, hoje não há a Rita, mas somos três na mesma, e como já disse também tenho o André e o Miguel comigo, vamos falar como sempre sobre o Grande Prémio de MotoGP mais recente, que foi o Grande Prémio da Grã-Bretanha em Silverstone. Tivemos uma vitória inesperada, mais uma, depois de Le Mans. Desta vez foi o Marco Bezzecchi a ganhar. As circunstâncias voltaram a ditar que o vencedor seria inesperado. O Bezzecchi ganhou à frente do Johan Zarco e do Marc Marques, que é líder do Mundial, foi terceiro, mas podia ter sido pior. E estamos aqui para debater a corrida e o fim de semana em si e para destacarmos, como sempre, de forma positiva e negativa, pilotos e equipas. Vamos a isso então, e vou começar por ti, André, começando pelos positivos, porque ganhou o Bezzecchi, mas tu queres destacar um piloto que iria certamente ganhar até lhe acontecer um imprevisto. Sim, o Quartararo, o ritmo dele era impressionante. Esse é o meu primeiro ponto positivo. A duas voltas, ele já levava quase 2 segundos de vantagem. Impressionante. Foi uma pena o problema na moto, que acabou por o deixar a ele e qualquer fã. Eu acho que qualquer fã de MotoGP ficou de rastos naquela altura. Foi triste. Estava tão bem, estava a ser um grande prémio completamente dominado desde a primeira volta, ou depois desde a primeira, segunda volta, ahm, ou não, da segunda primeira volta, peço desculpa, Uhum. ahm, mas foi uma pena. O outro ponto positivo, eu tenho que ir para o menos mau vou para o menos mau da Ducati este fim de semana. Depois da bandeira vermelha e de todo o que foi, lá tiveram uma segunda oportunidade e o Mark, que esteve ali numa altura em P9, conseguiu acabar em P3 e ir ao pódio e aumentar assim a vantagem para o irmão. Por isso esse é o meu segundo ponto positivo. Num fim de semana que parecia completamente perdido para a Ducati, foi só meio perdido. Sim. O Marc Marques ficou no pódio por uma distância muito curta para Sim, o Franco Morbidelli, que é, também fez uma boa corrida e que já podemos destacar mais à frente. Mas sim, as circunstâncias de corrida, sobretudo o vento, estava muito vento em Silverstone e que aquilo estava a dificultar as motas e os pilotos da Ducati tiveram dificuldades. E em relação ao Quartararo, é impressionante como ele já não ganha desde 2022, que era uma época em que ele estava a lutar pelo título. E depois 2023 e 24 não lhe correram bem. Este ano a Yamaha parece ter uma boa moto, e hoje também já vou destacar isso daqui a bocado, mas o Quartararo está claramente melhor do que os outros pilotos da Yamaha todos. E, hum, e sim, se não fosse o Ride Height Device, o Quartararo ganhava. E era uma vitória que acho que qualquer fã de Fórmula 1, de MotoGP ficava satisfeito. Já fica com as pole positions, se fosse uma vitória também na corrida, também ficávamos satisfeitos. Miguel, sobre estes pontos, o que é que queres Eu destacar? acho que o Fábio, nós foi pena, obviamente. Foi a terceira pole seguida, se não estou em Sim, erro. Portanto, a volta que lhe deu a pole foi uma volta fora do normal, mais uma. E a corrida de domingo, nós estávamos à espera da vitória, não é? Porque acho que o Fábio também já merece, mas também acredito que quando chegar a vez dele vai ser uma vitória. É um processo. Acho que foi triste, mas acho que ele entende que pode ser um processo e as coisas vão acabar por acabar por acontecer. O Marco Marques, para mim, é o grande vencedor do fim de semana, porque ganhou o terreno a quem vem atrás. Obviamente que podemos dizer que vai acabar por ganhar, porque sim, mas obviamente que foi o grande vencedor do fim de semana, porque mesmo com todas as circunstâncias, conseguiu terminar no pódio à frente do tanto do Alex como do Peco, e portanto acho que foi o grande vencedor do fim de semana. é, é realçar que mesmo nestes fins de semana que não correm bem ao Marco Marques, ele ou não perde muito ou até ganha.
Portanto, Sim. o Bagnaia está a fazer a época que está e o Alex Marques também teve um fim de semana complicado. Podia ter sido ainda pior, porque ele caiu no primeiro arranque e podia ter ficado logo de fora. Mas o Marc Marques, sim, voltou a ganhar pontos aos rivais. Hum, Deixa-me só ver aqui também os vossos pontos. Hum, Podemos passar agora para os teus positivos, Miguel. Tu destacas o Sim. vencedor do prémio. Sim, eu destaco o Marco Bezzecchi. Obviamente que acho que foi um bocado a circunstância da corrida, ou seja, isso não dá. Como é que eu ia explicar isto? Isto não dá como a Aprilia seja uma grande moto, acho que não foi por aí, ou seja, as circunstâncias correram de feição à Aprilia, sobretudo ao Marco Bezzecchi, e portanto eu acho que foi um bom fim de semana para ele no cômputo geral, ou seja, acabou por vencer. Já não vencia desde a Índia 2023, não estou em erro, e portanto acho que 2024 para ele foi completamente ao lado, muito apagado, este início de temporada também, e portanto, bem ou mal, acho que pode ser uma vitória que lhe possa dar algum alento. Mesmo que eu não acredite que a Aprilia tenha uma moto competitiva, mas acho que ainda assim uma vitória é uma vitória, e portanto é o meu ponto positivo do fim de semana. Os outros pontos positivos são da categoria de Moto 2 e Moto 3. Moto 2, acho que o David Alonso teve muitos problemas no início da temporada e conseguiu fazer um pódio este fim de semana, e portanto é bom. Ele começou com muitas dificuldades na categoria intermédia, e portanto acho que agora este pódio pode-lhe alavancar para bons resultados. E em Moto 3 destaco o José António Rueda, que saiu da última posição e conseguiu. Não sei se vocês até viram o Marco a fazer a previsão que ele, a partir de último, ia vencer. Sim. E foi mesmo isso que aconteceu. Acho que foi incrível, mas também teve que se bater bem com o Máximo Quiles, que é um pilotaço, 17 anos. Conseguiu o seu primeiro pódio Moto 3, à terceira corrida, e acho que estamos bem servidos para o futuro, e isso é bom. E também o José António Rueda, acho que dificilmente perderá este campeonato. Eu sei que ainda é muito cedo, mas são 5 vitórias em 7 corridas, e nota-se que tem outro tipo de andamento, e obviamente que quando os seus principais rivais também vão falhando e ele não tem falhado tanto, é quase como paralelismo com a MotoGP, ou seja, quando os outros falham mais do que ele, as coisas podem correr para a defeição dele, e portanto estes são os meus destaques do fim de semana. Sim, eu a corrida de Moto 2 e de Moto 3 confesso que não consegui ver. Tenho acompanhado a maior parte do ano do Moto 2 e do Moto 3 e o José António Rueda está realmente a fazer um ano impressionante. E tu falaste do Quiles, eu também destaco o Álvaro Carpe, também que entrou bem na categoria de Moto 3. Mas só para destacar os pódios na corrida de Moto 2, ganhou o Senna Agios, à frente do Diogo Moreira e do David Alonso, que realmente destacaste bem. Ele no ano passado dominou a Moto 3 e as expectativas sobem sempre um bocado quando um piloto domina uma categoria, o que é que ele pode fazer na categoria seguinte, e a adaptação, esquecemos que a adaptação é difícil e o David Alonso teve realmente um início de ano difícil, mas agora conseguiu um pódio, vamos ver se consegue melhorar para as próximas corridas. Relativamente ao Moto 3, como disseste, ganhou o José António Rueda, à frente do Máximo Quiles e do Luca Luneta, com distâncias curtas. Os 8 primeiros ficaram separados por menos de 2 segundos. E também no Moto 2 as distâncias foram curtas, só ver aqui, os 5 primeiros por menos de 1 segundo e os 9 primeiros por menos de 5 segundos. E portanto, boas corridas que tivemos ao longo do fim de semana. Diz. Não, força. Sim, tivemos boas corridas ao longo do fim de semana. Eu só cheguei a ver a de MotoGP, mas se tiver tempo, ainda conto ver as corridas de Moto 2 e de Moto 3. Em relação ao Marco Bezzecchi, já lá vou, porque também era um destaque positivo para mim. E por isso, André, se quiseres comentar os destaques do Miguel. Só o destaque para o Moto 3, porque é fantástico ver um piloto a sair de último e a vencer, por muito curta que seja a distância, sais de último, acabas em primeiro, há sempre que bater palmas.
Mas também a vitória da Aprilia, porque é uma boa mensagem, mesmo como o Miguel disse, a moto não está a moto que se calhar os fãs queriam, que a equipa queria, mas é uma boa mensagem para o Martin. Afinal, temos uma moto que consegue ganhar. Ganharam porque quem ia a dominar teve problemas, mas ganharam. E é uma boa mensagem para o piloto que não estava assim tão contente com uma moto que ainda nem experimentou. Sim, claramente, também era um ponto que podemos introduzir aqui, se isto vai de alguma forma mudar a opinião do Martin, que se diz, ele ainda não se pronunciou, creio eu, mas diz que ele quer sair da Aprilia pelas dificuldades que está a passar. Ele praticamente ainda não rodou, lesionou-se nos testes, voltou e lesionou-se outra vez e está a passar por um mau bocado. E a Aprilia ainda não tinha sido muito competitiva este ano. O Bezzecchi até aqui tinha estado a desiludir e o Ayogura, que é rookie, estava a ser o melhor piloto deles. Mas perguntar-vos também se acham que isto pode mudar de alguma forma a ideia do Martin. Na minha opinião, não. Porque eu acho que já é uma relação prestes a ser separada. Ou seja, acho que já quando já se iniciou o problema, já tudo veio à baila, ou seja, é porque ali já não há volta a dar, por mais que a Aprilia até se torne competitiva ao longo do ano, eu acho que dificilmente, mesmo a própria Aprilia, possivelmente já não se interessará, não é? Porque eu acho que querem pilotos que queiram estar na Aprilia. Se tu não queres estar na Aprilia, tudo bem, então. É isso, pode não mudar a opinião do Martin, mas pode muito bem fazer com que a Aprilia acabe por sair por cima nesta batalha que se vai travando. Sim. Eu acho que hoje é muito difícil ou quase impossível qualquer piloto se sobrepor à marca. Ou seja, e quando temos aí muitos pilotos a aparecer, tu és facilmente substituível, percebes? Ou seja, acho que não. Ou seja, acho que por mais que a Aprilia não ande, não seja aquilo que o Jorge Martin quer, tudo bem, a Aprilia para o ano arranja outro. E acho que é um bocado por aí. Acho que não há volta a dar, sinceramente. O Jorge Martins já fez uma coisa destas com a KTM no passado, mas o problema é que ele, sendo campeão do mundo e tendo todo o potencial que tem, continua aqui a queimar algumas pontes. Ele estava bem na Ducati, foi na Pramac que ele se tornou campeão, quando a Pramac ainda era da Ducati, e ele quis sair porque queria ir para uma equipa de fábrica, e foi o Aleix Espargaró que lhe recomendou a Aprilia, mas agora que não lhe está a correr bem na Aprilia, pode ser mais uma ponte que ele vai queimar, e não tens assim tantas, e se queimas todas acabas por ficar de fora. Deixa-me destacar também o Marco Bezzecchi, como já disse, também era um destaque positivo para mim. Eu até começo por destacá-lo por causa do sprint que ele faz. A qualificação volta a não ser espetacular, ele chega aqui a 2, mas qualifica-se só em 11º. Mas a Aprilia continua a ter um problema, que é os arranques. Eles costumam arrancar mal. E o Bezzecchi, no final da primeira volta do sprint, estava em 19º e acabou em 4º. E, portanto, já havia sinais de que o ritmo estava lá. E, obviamente, que ele no domingo não ganharia se não fosse o problema com a moto do Quartararo. Mas eu já tinha dado num podcast anterior um destaque negativo ao Bezzecchi, porque achava que ele era capaz de mais. E este fim de semana foi realmente a sua melhor amostra. Tanto com a vitória no domingo, que vem por força das circunstâncias, mas ele estava lá para aproveitar, e sobretudo pela recuperação na corrida sprint, que mostra os sinais que lhe possibilitaram depois ganhar no domingo. Podemos então agora avançar para os pontos negativos. André, tu destacas que ir para o Pecco Bagnaia primeiro, porque foi mais um fim de semana de desilusão. Sim, foi. Não percebo como é que, não só por estar numa equipa de fábrica, não está na equipa que está neste momento a liderar o campeonato de equipas e de construtores, está supostamente a querer lutar por um campeonato do mundo, por este campeonato do mundo, e é fim de semana de desilusão atrás de fim de semana de desilusão. Quando um piloto começa a entrar neste ritmo de desastre atrás de desastre, não vai ser fácil sair daqui e com jeitinho, se não tem cuidado, acaba por perder até um lugar no top 3.
e é muito triste, principalmente para mim. Comecei a ver MotoGP há pouco tempo, entrei neste mundo através da Ducati. É muito triste para mim ver um piloto que tem potencial na equipa que eu comecei a seguir a ter desastre atrás de desastre. Por isso, esse é o meu primeiro ponto negativo. Tem que haver ali alguma coisa. Não sei se é uma mudança de mentalidade, se é só azar, mas alguma coisa tem que ser feita para mudar isto ou fica tarde. O segundo. Diz. Sim, ia só aqui destacar o Bagnaia, porque queria mesmo começar por aí, no que Yeah. toca aos pontos negativos. Sim, realmente é um fim de semana quase catastrófico para as suas aspirações pelo título, porque ele... Eu acho que o problema principal no domingo, ou terá sido um problema principal no domingo, foi a troca de pneus para depois da bandeira vermelha. Ele estava sem tração nenhuma e caiu... Antes da queda já cometeu um erro, na mesma altura do Marco Marques, as duas Ducatis saíram largo e perderam posições, e o Bagnaia depois caiu e ficou fora da corrida. Mas as dificuldades que eu vi o Bagnaia nessas poucas voltas que ele fez no domingo foram as mesmas que eu já via ter no sprint. Ele no sprint acaba só em sexto e ali a esforçar-se imenso para manter outros pilotos mais rápidos que estavam atrás, e no sprint só pontuou 9 e ele podia até terminar fora dos pontos. Os resultados, se isto não fosse um piloto que esteve nas últimas 3 épocas a lutar pelo título e a lutar até à última prova, isto seriam resultados que até podíamos elogiar, mas sendo o Bagnaia, isto poderá ser uma época em que ele, mais do que candidato ao título, seria uma época em que ele tem de se reencontrar ou encontrar uma base perfeita para a moto, porque em comparação com o Marco Marques está mesmo a perder muitos pontos. Miguel, sobre o Bagnaia. Eu acho que ele não... Nós já falamos muito sobre isto. Eu acho que ele não estava à espera deste fenómeno tão presente, que é o seu companheiro de equipa. Acho que... E depois parece que está tudo mal, ou seja, não eu quero as mesmas, ou seja, quero a moto igual à do Marco, ou seja, já chegou a esse ponto. Acho que já é tudo um jogo que é uma espiral negativa que ele já entrou e que dificilmente sairá dela. Ou seja, acho que parece que tudo lhe acontece. Ou seja, erros atrás de erros, coisas que... É como tu dizes, se isso fosse um piloto que não campeão do mundo e que tem lutado por campeonatos nos últimos anos, era uma boa temporada, obviamente que era, mas do PEC nós esperávamos mais. Ou seja, acho que esperávamos pelo menos andar ali a morder os calcanhares ao seu companheiro de equipa. Agora tem sido muito difícil e acho que até já chega a ser um bocadinho triste olhar para a expressão dele na boxe, no pós-corrida, e perceber como é que as coisas estão. Acho que é um bocado complicado. Houve uma imagem em particular no domingo em que ele está na boxe com uma cara de... Sim. E eu também acho que ele é um bocado uma pessoa que... Ele é assim mais reservado e é uma pessoa que mostra um bocadinho aquilo que está a sentir, e portanto ele por dentro deve estar completamente arrebentado. Acho que não tem sido fácil, mas cabe-lhe a ele ver qual é ver a solução, não é? E encontrar com a equipa a solução certa para voltar a vencer e voltar a ser competitivo. Eu acho que não tem sido muito longe daquilo que nós estamos habituados. Sim, tá. Imagino que haja um pouco de, vou chamar-lhe paranoia competitiva, que é o que está a atravessar o Bagnaia, que é lutar pelo título contra um rival que é bom, que era o Martin, mas que não é um Marco Marques, não é um fora de série. E agora que chega o Marco Marques para a sua moto, está realmente a cavar uma distância muito grande, e o Pecco Bagnaia, prova após prova, às vezes até pode ficar à frente se o Marco cair, mas em termos de ritmo está a ficar muito atrás. Sim, é verdade. Ele também nunca teve, mesmo dentro da própria equipa, nunca teve rival, digamos assim. Sim, o Bastianini e o Miller não eram isso. Mas sim, por falar em Bastianini, André, seguimos para o segundo ponto negativo.
Sim, o meu segundo ponto negativo não é só o resultado do Bastianini, que na Tech 3 ele já veio dizer este fim de semana que tinha sido das piores corridas que alguma vez teve no MotoGP. Mas não é só o resultado dele, é ver a KTM de ano para ano fica pior e pior. Não só isto olhando para a equipa de fábrica, mas neste caso para a Tech 3, que de ano a ano a KTM no geral está a ficar pior a pior. Daqui a uns tempos, se calhar, já não temos KTM, porque mesmo a equipa de fábrica este fim de semana foi triste. O Acosta ficou em sexto e não sei o que é que vai ser da KTM, quem é que poderá entrar para o lugar da KTM, se é que não sei mesmo. É triste ver uma equipa que, para mim, mais uma vez, a KTM sempre foi uma daquelas marcas, uma daquelas construtoras que tem nome. Como uma pessoa, um outsider completo do mundo do MotoGP, a KTM é uma daquelas construtoras que tem nome. E agora olho para isto e vejo que a KTM está de mal a pior. E olhando para como foi em 2022, que acho que a Red Bull acabou em segundo lugar, depois em 2023 acabou ainda mais abaixo, 2024 foi pior ainda, e este ano, se calhar, fica ainda pior. E daí o meu ponto negativo, não só o resultado do Bastianini, mas ao geral da KTM este ano. Sim, a KTM marca está em crise financeira. Obviamente que a marca não tem só o MotoGP, tem vários projetos. E essa crise financeira tem de os fazer refletir, primeiro, se querem continuar como marca, e segundo, em que projetos é que querem meter mais dinheiro. E neste momento a equipa KTM de MotoGP precisa de dinheiro para melhorar. Eu vi umas declarações do Acosta em que ele enaltecia a subida de forma da Yamaha, que também teve os últimos 2 anos muito difíceis, à semelhança da Honda. A Yamaha deu o salto que deu, o Quartararo está agora consistentemente lá em cima, a lutar com as Ducatis. Os outros não tanto, mas também estão perto dos pontos. E a KTM realmente... O Acosta ainda conseguiu salvar um sexto lugar que para a qualificação que teve foi razoável. Os outros, nada. O Bastianini qualifica-se sempre mal este ano. E estamos a falar de Silverstone, que foi um circuito em que ele no ano passado venceu o sprint e a corrida com a Ducati. Portanto, não é pelo circuito que ele tem dificuldades. Mas sim, o Vinales depois também teve uma avaria na Q1. O Binder está fora dele este ano. Eu tinha não necessariamente neste podcast, mas daqui a alguns poderei dar nota negativa ao Binder, porque ele já foi muito melhor do que isto. Mas a KTM está realmente muito em baixo e foi a única equipa que não estava lá na frente no dia mal da Ducati. A Yamaha podia ter ganho, a Aprilia ganhou, a Honda ficou em segundo e a KTM foi o que foi. Portanto, Miguel, sobre a KTM. Não, acho que nós ano passado falávamos, ou seja, nós fãs, no geral, falávamos de que futuro teriam as marcas japonesas e daqui a pouco estamos a falar que futuro terão as marcas europeias que não a Ducati. Porque eu acho que as marcas japonesas realmente têm evoluído, tanto a Honda como a Yamaha, têm tido resultados, chegam lá de vez em quando, ok? Agora as marcas europeias têm tido muitas dificuldades, sobretudo a KTM, obviamente já sabemos, já são conhecidos os problemas financeiros deles. Tem uma equipa, ou seja, os 4 pilotos são 4 pilotos de um nível muito alto. Acho que quando tens 4 pilotos daqueles em condições normais, terias que ter uma moto condizente com os pilotos que tens. E acho que a KTM não está, obviamente, não é? Ainda tens o Dani Pedrosa como teu piloto de testes, ou seja, acho que isso faz com que tu tenhas que ser uma equipa com resultados bem melhores que aquilo que tem sido este ano. Que acho que, no geral, tem sido uma autêntica desilusão. Teve o Vinales que já venceu este ano, certo? Se não me falha a memória, venceu ou fez um resultado... Pelo menos um pódio. Um pódio, exatamente. Não venceu, fez um pódio. Foi a única coisa que a KTM tirou este ano, ou seja, acho que tem sido um ano muito mau, mas que não sabemos. Acho que mesmo os próprios pilotos não sabem o futuro, não sabem se as coisas
se a equipa continuará, se é tudo muitas questões e portanto acho que não tem sido um ano muito difícil para a KTM e nota-se muito em alguns pilotos e destaco também pela negativa talvez o Brad Binder, porque é um piloto da confiança da KTM, é um piloto que teve um contrato longo e tem realmente desiludido, talvez dos 4 se calhar é o que me tem desiludido mais. Obviamente que o Pedro Acosta também se esperava um bocadinho mais, mas também quando a máquina não responde é complicado, mas o Binder tem passado muito ao lado das corridas, nós não vemos o Binder, tem sido um ano no deserto para a KTM. Sim, o Binder inclusivamente caiu na corrida sprint e está realmente muito atrás. Em relação à KTM também podemos pensar se esta crise financeira continuar. Obviamente que o Acosta está numa valia superior ao Binder, ao Vinales e ao Bastianini, mas são 4 pilotos que, se a equipa porventura deixar de existir, abrem aqui uma grande confusão no mercado de pilotos. Depois também, com a mudança de regulamentos que virá em 2027, ou seja, é tudo uma questão de que marcas irão entrar, que marcas podem estar interessadas em... ou seja, KTM é um ponto de interrogação neste momento, mas são 4 pilotos que acho que muitas equipas gostariam de ter. Isso não tenho dúvidas. Claramente. Podemos agora então... Eu também ia destacar a KTM como ponto negativo, mas já falamos sobre quase tudo. Posso avançar agora eu para o meu segundo ponto negativo, que é o Alex Rins, que num ano em que a Yamaha está melhor, ele também vem diminuído fisicamente de algumas lesões que sofreu nos últimos anos, portanto este ponto pode não ser totalmente justo, mas todos os pilotos da Yamaha estão com um grande déficit de rendimento para o quarto arar, mas o Rins tem sido também com alguma distância pior do que o Jack Miller, que está numa equipa satélite, e portanto daí este meu ponto negativo. O Rins, especificamente este fim de semana, teve alguns azares. A qualificação, eu acho que foi por bandeiras amarelas que ele não conseguiu ser mais do que 12º. Passou a Q2, mas depois não fez mais do que isso. No sprint cometeu um erro que muitos pilotos cometem, seja nas motas, seja nos carros, que é travar mesmo atrás do cone de aspiração de um piloto. E ele fez isso atrás do Bezzecchi e foi à gravilha e acabou fora dos pontos. E na corrida principal perdeu algumas posições nas primeiras voltas, depois ainda perdeu mais tempo com a queda do Bagnaia, que foi mesmo à frente dele. E acho que também teve problemas com o Ride Height Device no final, mas ele conseguiu terminar a corrida. Mas já não estava em grande posição, estava ali perto do Miguel Oliveira, que também teve as condicionantes físicas que tem, e estava junto ao Rins. E queria-lhe dar este destaque negativo, não sei se concordam ou não. Sim, eu também concordo. Eu achei até quando ele saiu da Honda iria ser uma grande perda para a Honda, mas neste momento na Yamaha está a ser um piloto, digamos, daqueles substituíveis. Ou seja, acho que não vemos o Fábio. Obviamente que o Fábio é fora da curva, mas ainda assim não acompanha aquilo que é a evolução da moto, e mesmo como tu referiste, o próprio Jack Miller tem tido resultados bem melhores que o Rins, e portanto eu acho que tem sido também sinceramente um ponto negativo desta temporada, e creio que no futuro possivelmente teremos o Rins fora da categoria, porque acho que chega a uma altura que estas marcas também querem ter, quando sentem que a moto evolui, também querem ter pilotos que evoluam com ela, e portanto acho que o Rins tem sido uma desilusão nesta temporada. Obviamente, como tu também referiste, ele já vem com problemas físicos já desde a temporada passada, mas ainda assim as marcas também têm que chegam a uma altura em que é como já falei anteriormente, eles são substituíveis, não podem esperar sempre, e portanto acho que vai acabar por acontecer. Sim, tu falaste da Honda, ele também na Suzuki ganhava corridas com o Joan Mir, e portanto a moto é boa, e portanto ele também tem de subir um pouco o nível.
pelo menos o nível do Miller, já que o nível do Quartararo está muito à frente dos outros pilotos da Yamaha. Mas sim. O teu ponto negativo, Miguel, tem a ver com o público em Silverstone. Sim, eu acho que por si só as corridas em Silverstone de motas não são muito apetecíveis de ver, é factual, mas ainda assim, para um campeonato do mundo, para qualquer tipo de campeonato, mas um campeonato do mundo, foi um bocado triste ver as bancadas despidas quase todo fim de semana. Tinhas as bancadas, talvez as da reta principal, ou seja, as da meta, assim bem compostas, mas a maior parte das bancadas estavam muito despidas. Obviamente que o circuito é muito grande, é um circuito, eu acho que para motas não funciona muito bem. Isso também pode fazer com que as pessoas também não vão ao circuito. É um circuito que é batido em Fórmula 1, que não é um circuito para haver corridas de motas, na minha opinião. E portanto acho que não foi um ponto negativo, porque obviamente agora temos o André, que é um dos novos integrantes aqui da MotoGP, e nós queremos mais pessoal a ver as corridas das motas, mas eu não ver aquilo tudo, ver sobre aquilo tudo muito, muito despido, acho que não foi de todo agradável. Acho que aqueles pilotos e o campeonato em si merecia muito mais, porque viemos de dois fins de semana, como o de Jerez e de Le Mans, com muito público, e depois chegamos ali e tivemos muito pouco público. Também podemos fazer também o paralelismo que obviamente não existe neste momento na categoria principal um piloto britânico, mas ainda assim acho que mereciam, o campeonato merecia muito mais do público que teve neste fim de semana. O que posso dizer sobre isso é que não foi por falta de marketing, porque eu estive a ser, durante a última semana, estive a ser bombardeado com publicidade para comprar bilhetes para Silverstone. Sim. Certo. Em todas as redes sociais, em meios de comunicação, não foi o que não faltou publicidade. As datas podem não ter ajudado, porque aqui pelo Reino Unido segunda-feira foi feriado. Pelo que muita gente que num fim de semana normal poderia aproveitar e sim, vamos ver o MotoGP, tinha outros planos. Quem sabe para sair do Reino Unido, para já coisas programadas há mais tempo, o que acaba por ser um fim de semana grande. Se calhar num país como Portugal ajudava que mais pessoas tivessem, aqui acaba se calhar por fazer com que as pessoas façam planos mais locais em vez de ou para sair do país ou mais locais onde recebem pessoas em casa e acabam por tentar aproveitar estes fins de semana grandes para passarem tempo com pessoas e não para eventos. Sim. A Ilha de Man também começou na segunda-feira, portanto isso também poderá ter sido um fator. Mas eu tenho ideia que em Silverstone, em comparação com a Fórmula 1, sobretudo, a quantidade de público que vai todos os anos é sempre muito menor, que também pode ter a ver com o facto de haver britânicos na Fórmula 1 e não haver na categoria principal do MotoGP. Mas aquilo enche sempre muito mais quando é para ver Fórmula 1 do que quando é para ver motas. Outra coisa que eu não aprecio muito em Silverstone, que eles fazem diferente de todos os outros, que é meterem a corrida de Moto 3 a seguir ao MotoGP, que é uma coisa que eu também não gosto. Estou habituado a que a ordem seja Moto 3 primeiro, depois Moto 2 e depois MotoGP. Acabar com a corrida que mais promete. Quer dizer, Moto 3 promete sempre bom espetáculo, mas em termos de a categoria principal no evento principal, é o que eu quero dizer. E Silverstone também mete sempre o Moto 3 por último, que é uma coisa que eu não gosto, não sei se concordam. Sim, eu também concordo. Já aconteceu no Algarve, eu acho que uma qualificação de Moto 2 ser depois da qualificação de MotoGP e o circuito estar completamente despido. Ou seja, acho que não é? Ou seja, as pessoas deviam. Eu acho que devia ser a sequência normal: Moto 3, Moto 2 e MotoGP. Porque aquilo é. Ou seja, as pessoas vão para ver MotoGP, não vamos estar aqui com
não é? Ou seja, depois de verem MotoGP, muita gente não espera para ver a corrida seguinte. Acho que isso... Mesmo nós, como espectadores, acaba a corrida MotoGP, muitas vezes nem nos recordamos que a seguir há outra. Porque normalmente esta é a última, ok, depois a partir daqui avançamos. E acho que... Também me estão a dizer que o Moto3 foi a hora que foi para que o MotoGP não batesse com o Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1. Também, ok, se for por aí, percebo. E também me estão a dizer que os preços de Silverstone para MotoGP eram caríssimos e que ficava mais barato ir a uma corrida qualquer fora da Europa do que ir a Silverstone, que era uma coisa que eu não tenho noção dos preços, não sei mais eu também Silverstone vi, é caro. Pois. Eu vi que também os preços estavam um bocado desfasados daquilo que é. Ou seja, Silverstone é caro, mas quando comparas os preços de MotoGP em Silverstone com os preços de Fórmula 1 em Silverstone, o MotoGP já não fica assim tão caro. certo. Porque é um abuso. A Fórmula 1 é, na verdade, um abuso. O MotoGP é caro comparando com outros circuitos na Europa, que se acaba por sair mais barato, se calhar, apanhar um avião e ir a outro circuito na Europa e se calhar até tens uma corrida melhor. Mas é o caro que eu esperava ou que eu espero para eventos no Reino Unido. A Fórmula 1 é todo um nível à parte. Nem se compara. Sim, então eu pensei que poderia ser pelos preços, mas se me estás a dizer que a Fórmula 1 é mais cara, então será mesmo mais uma questão de interesse das pessoas do que dos preços. E sim, acho que o MotoGP atrai vários públicos, sobretudo o espanhol e o italiano, que também são as nacionalidades mais presentes na grelha, mas também, e talvez não seja assim tão enraizado nos britânicos. Podemos agora falar também sobre outros pilotos que ainda não falamos. Não falamos, por exemplo, sobre o piloto que acabou em segundo lugar e que ganhou a corrida anterior em Le Mans, o Johan Zarco. Ele realmente tem sido um piloto que, para além do Fábio Quartararo, é outro francês que tem estado em destaque este ano. Já tem uma vitória, que também foi por força das circunstâncias da chuva, mas ele criou a sua própria sorte. Aqui também teve alguma sorte com a primeira bandeira vermelha, porque o primeiro arranque tinha-lhe corrido mal e o segundo corre-lhe melhor, ao contrário do que aconteceu com o Mir e com o Marini, que são os outros dois pilotos da Honda. Mas o ritmo foi bom e o Zarco não tinha ritmo nem para o Quartararo nem para o Bezzecchi. O Quartararo desistiu e o Zarco foi segundo. O que é que... Sim. Sobre o Zarco, o que tenho a dizer é que está a 27 pontos do Pecco. Se continua assim, tanto o Morbidelli como o Zarco acabam por passar o Pecco. Eu vou continuar a bater no Pecco. Peço desculpa, mas se o Zarco continua com a forma que tem estado, a ganhar e a seguir a fazer um segundo lugar, se continua assim, depressa esta onda passa a Ducati do Pecco. Não, o Zarco já venceu este ano. O Pecco ainda não, portanto. É isso também. O Pecco tem aquela consistência. Quando não cai, faz pontos. Certo. O Zarco já tem quase 100 pontos este ano. Se olharmos para o que a Honda pontuou no ano passado, que não deve ter chegado aos... Não quer dizer que não deve ter chegado aos 50, mas se calhar não estou errado. Mas se virmos que o Zarco este ano já tem 97, está quase na casa dos 100. E está em quinto lugar no campeonato de pilotos. É um feito incrível e eu gosto do Zarco. Ele é um piloto que foi muito tempo conhecido por não ganhar corridas durante muito tempo. Ganhou para a McLaren na Austrália e depois e agora ganhou também em Le Mans e é um piloto que eu tenho vindo a apreciar. Não sei se concordam. Sim, concordo. E ao que parece, o Pecco ganhou o Grande Prémio das Américas. Sim. Ele teve ali aquela vitória, mas não acaba por. O Zarco tem ainda 97 pontos. A Honda, o ano passado, acho que fez qualquer coisa como 86.
Pronto, então se usar só em Yeah. 4 rondas, Possivelmente mais de metade dos pontos da One do ano passado foram usar Zarco, ainda assim. sim. Mas a Portanto, LCR estava como estava este ano. sim, Quer sim. dizer, o Chantra não é ponto de comparação porque também é rookie e e se calhar subiu demasiado cedo ao MotoGP, mas está novamente a ser melhor do que o Miri e o Marini e, e merece e tem esse mérito. Ahm, Mais pilotos que ainda não falámos. Podemos falar dos pilotos da Gresini, começando pelo Alex Marquez, porque teve sorte no sentido de que seria um bocado embaraçoso cair na chegada à primeira curva e ficar fora da corrida logo. Pode acontecer muito, também acho que tem a ver com o Ride Height Device, que tentas travar enquanto tentas desengatar esse dispositivo, e poderá ter sido também por isso que o Alex Marquez caiu. Mas depois ele teve uma segunda oportunidade, não teve a corrida mais fácil, talvez também, não sei se a moto não estava configurada para chuva, talvez não, mas a troca de pneus também não o ajudou muito, mas no final acabou em quinto, perde fica 2 lugares atrás do Marco Marques e portanto perde terreno, mas não perde assim tanto. O que é que acharam do fim de semana do Alex, que ganhou a sprint e foi segundo na qualificação? Miguel? Pode ser tu, sim, força. Ok. Não, o fim de semana, sim, ganhar a sprint, fantástico. Teve uma sorte descomunal. Eu não sabia desta regra da bandeira vermelha, já agora. Ser nas primeiras 3 voltas, é isso, não é? Sim, Ah, Sim, sim. então podem repetir todos. Como noob deste pequeno grupo, acho que é completamente injusto. Caíste, acabou. Não havia cá, caíram, houve bandeira vermelha, começam os que não caíram. Mas de qualquer das formas, teve um bom fim de semana, porque sim, perdeu pontos, acaba por perder pontos na luta pelo título, mas acabou em quinto, num domingo que não lhe estava a correr a 100%, acabou em quinto, mas a qualquer coisa como. Foram o quê? 0,2 segundos, uma coisa assim qualquer. Eu vinha Ali, logo do do terceiro para lado. quinto estavam os 3 colados, por isso acabou por ser um domingo, no meio de tudo, depois de cair na primeira curva, acabou por ser um domingo positivo, mesmo sim, ele, perdendo pontos. ele acaba agarrado ao Marco Marques e ao Morbidelli, Yeah. todos numa curta distância e podia também ter ficado com o pódio. Mas Miguel, sobre o Alex Marques. Sim, acho que ele rompe. O Marco tinha vencido todas as corridas sprint até agora. Hum. Portanto, o Alex que venceu a corrida sprint no sábado. Foi o ponto positivo do fim de semana do Alex. Depois, o menos mal foi o quinto lugar na corrida de domingo. Foi dos que estão a lutar pelo título que menos perdeu. Obviamente, foi uma diferença muito, 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 muito pequena, mas acho que foi um fim de semana normal. Para o Alex Marques foi um fim de semana normal. Eu acho que o anormal tinha sido o que estava a acontecer até agora, esta regularidade Sim. Ou seja, eu digo, obviamente que venceu a sprint, mas eu acho que um top 5 deve ser um resultado normal, digamos assim, para o Alex Marques. E portanto acho que foi um bom fim de semana no geral. Obviamente que perdeu pontos na luta pelo título, mas sejamos honestos, eu acho que ele estava sinceramente a surpreender muito até agora. Ou seja, acho que as coisas acabaram por acontecer, não é? Os erros, os fins de semana menos bons, acho que é um fim de semana normal para o Alex. Já o colega de equipa do Alex Marques, o Fermin Aldeguer, qualificou-se em quinto, depois as corridas não lhe correram tão bem. Passo a repetição. Foi 14º no sprint, oitavo na corrida principal. No sprint, se eu bem me recordo, tentou uma ultrapassagem otimista ao Pedro Acosta e acabou na gravilha, por isso daí ter acabado fora dos pontos, saiu de pista na última volta. E depois no domingo o que eu li foi que o erro que se deveu ao vento, que também apanhou muitos pilotos, e ele estava a sofrer com aquilo que podia ser arm pump, por isso também temos de ter em atenção se o Aldeguer não vai ter de ser operado ao braço, mas não foi o melhor fim de semana que já ouvimos ter, mas está melhor do que estava no início do ano, concordo. Sim, já está Sim. cada vez mais adulto, podemos dizer assim, está cada vez mais confiante na moto e acho que as coisas
vai ter estes fins de semana, como teve agora em Silverstone, mas vai ter fins de semana bons. Acho que está a ter passos em frente na sua evolução com a moto e, portanto, acho que as coisas vão correr bem para ele no futuro. Apesar de nós termos batido muito nele no início, achamos que. Mas houve ali algum clique que, chegando à Europa, depois as coisas parecia que começaram a correr bem para ele e, portanto, acho que digamos que também será o normal de um piloto que conduz uma Ducati, portanto. O Aldeguer que acabou em terceiro em França, certo? Fez um pódio. Sim, conseguiu um pódio lá à chuva. Hoje não está a Rita, portanto podemos falar bem do Fermi. Em quarto lugar ficou o Franco Morbidelli, que eu acho que também merece um destaque positivo da nossa parte. O fim de semana dele não é perfeito, ele teve na sexta-feira mais um daqueles impedings que infelizmente estão a ficar característicos do Morbidelli. Levou uma penalização para a corrida de domingo por impedir o Bezzecchi na sexta-feira. E depois o arranque do sprint correu-lhe mal porque estava a tentar desengatar o dispositivo do arranque e o Miguel Oliveira até ficou preso por causa disso e o sprint acaba por correr mal aos dois. Mas no domingo também teve sorte pelo recomeço porque ele tinha sido derrubado pela queda do Aleix Espargaró e confesso também não tenho muita paciência para aquela vitimização do Morbidelli a dizer que o Aleix está basicamente queria deitá-lo ao chão, mas o Morbidelli depois dessa bandeira vermelha e desse recomeço e com um pé lesionado, não sei se partido ou se com outra lesão, mas pelos vistos com um pé lesionado conseguiu fazer uma boa recuperação e acabou em quarto. Sim, eu até achei estranho porque o Aleix Espargaró e o Morbidelli dão-se tão bem, achei muito estranho esse despique. Não, ainda assim, eu acho que o Morbidelli tem tido uma temporada muito boa. Acho que porque falava-se sempre do futuro do Morbidelli, mas ainda assim tem tido resultados muito bons esta temporada, tem sido um piloto regular, mas ainda assim nas qualificações estorba sempre alguém e depois leva com a penalização. E normalmente coloca-se à frente dos colegas da academia, muitas vezes, ou seja, é só esse não, porque eu acho que no geral ele tem feito uma temporada até muito interessante. Se nos lembrarmos do que aconteceu ao Morbidelli no início da época do ano passado, em que ele teve aquele acidente em Portimão, em que falhou uma série de corridas e até se temia que ele pudesse ter uma lesão mais grave, a ida para a Ducati também lhe correu muito bem. Ele na Yamaha estava a sofrer o que os outros pilotos da Yamaha estão a sofrer este ano, que é estar muito atrás do Quartararo, num ano em que o Quartararo estava a lutar pelo título, que não é necessariamente o caso este ano, mas vocês percebem. E a ida para a Ducati está a correr-lhe bem. Aquela moto no geral funciona para praticamente toda a gente, mas ele com os seus altos e baixos vai conseguindo boas performances. Já o Fábio Di Giannantonio também podemos destacar porque fez um pódio no sprint, foi terceiro, tinha sido apenas sétimo na qualificação, se calhar podia ter conseguido mais alguma coisa, mas ele estava com um ritmo muito abaixo do esperado em Jerez e em Le Mans, e acho que fez algumas mudanças na configuração da moto e resultou bem no sábado. Ele falou numa perda de performance na travagem, mas e o domingo acaba por não lhe correr tão bem, mas também é um piloto que anda a fazer um bom ano com os seus altos e baixos. Sim, eu acho que a BR-46 no geral até ficou a ganhar, porque na temporada passada o Bezzecchi teve uma temporada muito aquém das expectativas e portanto este ano tem dois pilotos que têm sido competitivos em várias corridas, têm conseguido ter resultados interessantes, portanto acho que por mais que seja uma Ducati, ainda assim temos que destacar. Acho que acertaram este ano. As coisas estão a correr bem. André, sim, sobre os pilotos da VR46. Não, é como o Miguel disse, é uma Ducati, continua a ser uma Ducati, é a melhor construtora neste momento. As motos são boas, mas estão a fazer um bom trabalho. O Morbidelli, mais uma vez, eu tenho que voltar a falar no Pecco, também está a apanhar o Pecco.
está em P3 no campeonato e a apanhar o Pecco. Por isso tens um piloto na equipa de fábrica que está atrás do Alex Marquez e está a ser apanhado por outra Ducati que não da Ducati Corse. Por isso também diz muito sobre a forma dos pilotos. Por isso, sim, estão ambos de parabéns, principalmente o Morbidelli, porque levava um ritmo impressionante na corrida de domingo e, como bem disseste, Bernardo, provavelmente com uma lesão no pé. E isso é fantástico. Mas quando estiverem prontos da Ducati, eu tenho uma pergunta para vocês. Ok. É o Miguel Oliveira. Posso? Era isso que eu ia falar agora. Mas ok. O que é que se passou na qualificação? Por que não tentar outra vez? Se tem tempo, por que não dar uma última volta a puxar para tentar passar para a segunda sessão de qualificação? Eu, quando vejo qualificações do Miguel Oliveira, fico com a ideia que ele falha muitas vezes os timings para obter as melhores voltas. E acho que foi isso que aconteceu aqui outra vez. Houve uma bandeira amarela perto do final da Q1 por causa da paragem da moto do Vinhales. Não sei se a sua melhor volta terá sido também nessa altura e essa foi cancelada. Mas é essa a sensação com que eu fico muitas vezes quando vejo qualificações de Miguel Oliveira. É que ele falha os timings para obter as melhores voltas. Sim, porque ele chega sempre um bocado antes da bandeira e muitas vezes depois já deixa de carregar e acho que muitas vezes perde por aí. A maior parte dos pilotos deixam sempre até ao fim as voltas e o Miguel vai logo no início e quando ainda não passou a bandeira de xadrez, ou seja, ele passa a meta, ainda não deu a bandeirada e ele já está a parar. Sim. E agora na transmissão vimos isso, ou seja, ele ficou para trás, ou seja, abrandou. Ainda dá, ou seja, acho que falha muito pelas qualificações, ou seja, e depois qualificando muitas vezes mal, depois é muito difícil de conseguir ganhar as posições para andar mais para a frente um bocado, é difícil. Sim. A Yamaha teve uma bela sexta-feira, conseguiu meter 3 motas no top 10 diretamente na Q2, na segunda sessão de treinos. O Miguel Oliveira falhou, mas foi por pouco. E a partir daí, eu vou dar o desconto ao Miguel Oliveira porque ele continua a estar longe da melhor condição física e Silverstone era uma pista fisicamente dura, ainda por cima com o vento que estava. E portanto o Miguel não faz 16º em 2 corridas e portanto sai do fim de semana sem pontos, mas tendo em conta aquilo que foi o início do ano dele, com uma corrida difícil na Tailândia e depois uma lesão logo na segunda prova que o afastou durante várias corridas, eu acho que ele ainda pode chegar a bons resultados este ano porque a moto é boa, mas agora é uma questão de melhorar a sua condição física. Não sei se concorda. Sim, eu acho que possivelmente vamos ter evolução. Acho que o grande problema do Miguel é mesmo isso que já falamos, já vem de anos, que eu acho que a qualificação é sempre aquela coisa de passa, pinta vermelho no primeiro setor, pinta vermelho no segundo, e depois passa, sobe um bocadinho, ainda dá para melhorar e ele nunca acaba sempre por largar. Acho que falta só esse bocadinho, acho que não. Ou seja, o que é que poderia ser se, mas é uma opção dele, acho que não sei. Ele disse que sentiu que estava a meio segundo do que podia fazer se estivesse bem fisicamente, portanto imagino que a performance estivesse melhor. E estamos a falar de um Quartararo que está muito à frente e eu não imagino o Miguel Oliveira mesmo a 100% a chegar ao nível do Quartararo. Sim. Mas em relação ao Miller e ao Rins, acho que é possível lutar para ser o segundo melhor piloto da Yamaha, não em termos de pontuação, porque ele já tem um atraso grande por causa destas ausências, mas tendo em conta que o Rins, com aquilo que já falamos, e o Miller, que vem a fazer um bom trabalho, mas que tem sempre a tendência de andar para trás nas corridas, acho que o Miguel, se chegar se não se voltar a magoar, esperemos que não, e quando ficar a 100%, acho que tem condições para estar ao mesmo nível, ou a um nível melhor até. Podemos agora, como já só temos 5 minutos para o final do podcast, até menos do que isso, podemos fazer uma antevisão para o próximo grande prémio, que é o de Aragão. Que expectativas é que tem?
Pode ser tu, Miguel, sim. Eu acho que será mais do mesmo, não é? Uma vitória do Marco Marques, sendo por cima sendo uma pista que ele sente muito bem. Estou assim com alguma expectativa para ver, ou seja, sobretudo o Pecco, não é? Neste caso, porque vem de um fim de semana desastroso, e portanto tenho curiosidade para ver aquilo que ele vai trazer, se bem que eu acho que a grande evolução do PEC poderá vir só depois da pausa de verão, se ela eventualmente vier, é só depois da pausa de verão. Mas ainda assim é sempre um piloto que se espera alguma coisa, porque não é? É um piloto que tem ambição, que tem talento, e portanto acho que se ele realmente quer mostrar serviço, tem que sempre ser posto em questão, corrida após corrida. E depois esperar para ver se Fábio Quartararo realmente consegue manter esta regularidade de pole positions, e vamos ver se finalmente poderemos ter a sua vitória, se bem que eu acho que ela já está entregue ao Marco Marques, porque é um circuito que ele se sente muito bem, sente-se muito à vontade, e acho que com mais ou menos dificuldade acabará por vencer. André. Como o Miguel disse, quero ver o que é que o Pecco faz. Quero ver se o Marco Marques volta a ganhar o sprint, não é? Continuam os sprints em família, mas ver se ele volta à tradição deste ano de ganhar os sprints. Também gostava como recém-fã que sou, gostava de ver o Quartararo a ganhar só pelo azar que teve este fim de semana em Silverstone. Acho que merece subir ao lugar mais alto do pódio. Mas também, como o Miguel disse, acho que a vitória vai estar, se não cair, porque o Mark ou ganha ou cai, se não cair, a vitória vai para o Mark. Estava a ver aqui que no ano passado o Marco Marques fez a pole position com alguma distância e ganhou as duas corridas, e estava com uma especificação mais antiga do que a do Bagnaia e do Martin. O Bagnaia caiu na corrida de domingo, que é uma coisa que ele tem de evitar ao máximo este ano. E sim, se o Marco Marques dominou no fim de semana, os grandes prémios nunca são totalmente iguais, mas este ano tem uma moto melhor e ele deverá conseguir retomar a normalidade. Estamos quase a fechar, portanto vou encerrar por aqui este Vamos Falar de MotoGP. Nós voltamos daqui a 2 semanas com o rescaldo ao Grande Prémio de Aragão, e portanto até lá.